O tema da mensagem, se você puder anotar, é Somos uma família, ou a família na fé. Lá no versículo 10, como nós lemos aqui no momento de dízimos e ofertas, o texto diz: por isso, enquanto nós tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Repete assim comigo: principalmente aos da família da fé. Mais forte: principalmente aos da família da fé. Olha para quem está do seu lado e fala assim: somos família. Paulo escreve aos Gálatas para exortá-los a viver uma fé prática e relacional. Ele encerra uma sessão, um chamado claro: façam o bem a todos, mas deem atenção à família da fé. Sabe, não é somente um jargão de crente chamarmos uns aos outros de irmãos, ou falarmos somos família, amém? Não é somente um jargão para poder te conectar, para poder mostrar que nós estamos próximos. Realmente, alguns textos deixam muito claro que nós somos família. Talvez a estrutura de família que você conheça, que você viva no dia a dia, seja um pouco diferente do que o contexto de família bíblica. Nós precisamos olhar para os textos anteriores, nós precisamos contextualizar, talvez nem ir tão longe nos tempos bíblicos, mas olhar há 50, 100, 150 anos atrás, e ver que o contexto, ser família, era muito forte. Vemos isso em muitos filmes. Esses dias nós compartilhamos sobre o Poderoso Chefão, um clássico do cinema. Como é importante no contexto do filme ser família. Uma família mafiosa, mas uma família. Pelo menos esse ensino de estar junto, próximos, amar uns aos outros. O respeito com o pai, o respeito com o irmão. Pelo menos alguma coisa a gente consegue tirar ali de lição. Antigamente o contexto, a palavra família era muito mais forte do que os dias de hoje. Sim ou não? Não se abandonava um pai, não se abandonava uma mãe. Não se deixava de lado um irmão. Família era família, realmente unida e fortificada uns com os outros. Não havia abandono, não havia como deixar abandonar um ao outro. Eles estavam sempre juntos. A expressão usada aqui nesse texto é família da fé, ou em outras versões também diz doméstico da fé. Não é somente uma ilustração que o apóstolo Paulo está usando. Ele aponta para uma realidade espiritual e profunda. Na fé, somos de fato uma família, amém? Como eu disse, talvez o teu contexto de família seja um pouco diferente do que Paulo está tentando nos ensinar aqui. E quando nós falamos família, assim como em alguns momentos, dependendo do seu histórico, do seu mapa de vida, você tem até dificuldade de chamar Deus de pai, por causa da sua criação, por causa da rejeição, por causa de algum abuso. Mas Deus é pai e nós também somos família, amém? A Bíblia nos ensina que nós somos irmãos e irmãs, filhos de um mesmo pai, unidos pelo mesmo Espírito e pertencentes à mesma família. E essa família é a família de Deus. Nós fomos adotados pelo mesmo Pai. Em Efésios 1:5 diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Fomos adotados, isso é magnífico, porque nós não fomos gerados de forma biológica. O Senhor, Ele nos escolheu. E será que é o teu caso? O Senhor te escolheu no ápice da sua perfeição, de limpeza, de santidade? Ou talvez seja como eu, o Senhor me localizou, me achou e me chamou no momento mais escuro da minha vida. Essa é a graça, a maravilhosa graça, a escolha pela sua vida, quando você talvez não tinha nada a oferecer ao Senhor. Quantos foram alcançados dessa forma? Meu irmão, eu não tinha nada para oferecer. Eu não era ninguém. Eu já tinha usado todas as minhas cartas e as minhas chances. Naquele momento, o Senhor falou: agora eu te escolho. Agora eu te adoto. Agora você é meu filho e você me chama de pai. Deus não apenas nos perdoou, Ele nos adotou. Não é simplesmente Ele pagou a nossa conta. Ele zerou, Ele liquidou o saldo e falou: agora vem. Você faz parte de uma família real. Você tem herança, você tem propósito, você tem destino. Você tem uma casa, você tem um pai. Ele poderia nos tratar como servos resgatados, mas nos recebeu não somente como servos, mas como filhos. E se somos filhos do mesmo pai, então nós somos irmãos de sangue. O sangue de Cristo, amém? Será que o sangue de Cristo não é mais importante do que o sangue que corre nas suas veias? Será que sermos chamados de irmãos uns pelos outros, pelo sacrifício de Cristo, não precisa ser mais profundo e mais forte do que o nosso relacionamento com os nossos irmãos de sangue mesmo, verdadeiros? Quantos aqui escolheram a família onde vocês nasceram?
E por que muitos querem escolher a família a qual querem pertencer, a família celestial? Muitas pessoas trocam de família na fé, assim como trocam de roupa, querem escolher. Mas o Pai nos escolheu, e o Pai nos escolhe, e o Pai dá destino para a família que nós devemos pertencer, amém? E eu não estou falando de denominação, eu não estou falando simplesmente de igreja. Eu estou falando de família na fé, unidos pela fé, unidos pelo mesmo Pai, unidos pelo mesmo sacrifício de Cristo. E porque muitas vezes nós rejeitamos isso e deixamos isso de lado. E se somos filhos do mesmo Pai, então nós somos irmãos de sangue espiritual e o sangue de Cristo. Na cultura bíblica, a adoção era algo irrevogável. Olha que interessante. O filho adotado, ele tinha os mesmos direitos que os naturais. Deus não nos deu um nome, Ele nos deu herança, um propósito e uma família. Fala assim: Deus me deu um nome, um propósito e uma família. Você trata o seu irmão na fé como alguém da sua família eterna? Ou tipo, é só mais um? Tem tanta gente na igreja. Esse pai tem tantos filhos, eu tenho tantos irmãos. A irmandade que nós possuímos uns com os outros, ela vai além do se sentir satisfeito, alegre, amado. É uma aliança eterna, é um sangue que foi derramado pela graça, um favor imerecido, algo irrevogável. Será que isso não tem mais valor e não tem mais preço? Nós também fomos unidos pelo mesmo Espírito. Nós vemos isso lá em Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Possuímos o mesmo Espírito, amém? Isso faz com que nós sejamos filhos de Deus. Lá em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 13. Fomos todos batizados por um só Espírito, formando um só corpo. É como se o Espírito ele nos unisse em uma só pessoa, uma só família, um único corpo. E muitas vezes queremos cortar essa ramificação e falar: não, daqui para lá é outra coisa, eu só vivo para cá. Você consegue imaginar um corpo dentro de outro corpo? Será que isso não é tratado como um corpo estranho? Será que isso não seria uma anomalia? O Espírito Santo, ele não é apenas uma presença interior, ele é o elo invisível que nos une. Se você não consegue se conectar com o irmão, talvez falta esse elo, e esse elo se chama Espírito Santo. Talvez você já não se constranja quando você vira a cara e não dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Quando você não dá uma paz do Senhor. Quando você não ora, quando o irmão manda uma dificuldade no seu grupo de ministério. Ei, eu estou com o microfone do pastor, parece que prega sozinho aqui. Sensacional. Ei, se você não se constrange com essas coisas, se você não se constrange com essa irmandade, essa familiaridade com os irmãos, meu irmão, cadê o Espírito Santo na sua vida? Se o Espírito Santo é esse elo que nos une, talvez ele esteja ausente na sua vida. E como diz o pastor André, talvez falte óleo na sua vida. Se o Espírito Santo habita em mim e em você, então há algo mais profundo que a afinidade e a amizade. Sim ou não? A comunhão espiritual. Isso significa que eu não posso ser indiferente à dor, à luta ou à necessidade do meu irmão na fé. É difícil ter empatia pela dor, porque cada um sabe a dor que sente. Mas como que eu posso estar junto? Como que eu posso de alguma forma tentar fazer parte dessa dor ou dessa dificuldade? Porque eu já não tenho mais essa empatia com os meus irmãos na fé. Quando nós falamos de corpo, meu irmão, não há maior, não há menor, não há mais importante, todos são necessários. Todas as partes possuem a sua função, muito bem ajustadas, muito bem preparadas, para que ela possa cumprir a sua missão e o seu propósito. Não fomos criados ao acaso, amém? Dentro de uma família, todos possuem a sua função. Na minha casa, o Caio lava a louça e o Cauã seca. Um exemplo simples, mas eu acredito que dentro da logística de tarefas da sua casa, cada um possui uma função, ou cada um faça uma função melhor do que a outra. Sim ou não? E no corpo de Cristo, cada um possui a sua responsabilidade. Nós somos membros da mesma família, e em Efésios 2,19 nos ilustra isso. Assim já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Fala assim, família de Deus. A igreja não é um clube,
nem um ajuntamento casual. Para quem tem acompanhado a série, temos falado sobre isso. A igreja é a casa onde habita a família de Deus. Não fomos alcançados apenas para ter um lugar no céu, amém? Mas para fazer parte de uma família aqui na terra. Ou você foi alcançado e subiu. De repente você já não precisa mais de relacionamento. Quando olhamos as 613, a divergência, 614 leis da Torá, nós vemos que há mandamentos, ordenanças horizontais e verticais. Algumas que tocam diretamente a Deus, os céus, e algumas que tocam ao próximo. Quando nós olhamos para os mandamentos também, eles possuem mandamentos verticais e horizontais. Isso mostra que nós temos responsabilidades para com Deus, mas também possuímos responsabilidades para uns com os outros, amém? E não é uns com os outros a qual eu desejo, mas sim todos. Não, eu quero estar com quem eu quero estar. Eu quero orar com quem eu quero orar, com quem eu me sinto à vontade. Eu quero sentar nas mesas que eu sou celebrado e não onde eu sou rejeitado. Meu irmão, já caí na besteira e falei isso, e isso é uma mentira de Satanás. Nós precisamos sentar em todas as mesas, assim como Jesus sentou até na mesa onde ele sabia que havia um traidor. Uma vez adotado essa convicção, eu falei, eu preciso sentar nas mesas que eu sou celebrado, onde as pessoas celebram a minha presença. Eu acho que falaram a mesma coisa para Satanás quando ele caiu do céu. Como um corpo, nós precisamos entender que nós devemos estar juntos. Assim já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da mesma família de Deus. Nós não fomos alcançados simplesmente para ter um lugar no céu. Nós fomos alcançados para viver família aqui na terra. É o dia a dia que nos forja, é o dia a dia que nos prepara, é o dia a dia que nos lapida a nos tornarmos pessoas melhores, em alguns casos pessoas piores. Mostrar o que há de melhor dentro de nós, mas também mostrar o que há de pior dentro de nós, amém? Teve um momento, na época que eu liderava a célula, eu lembro que havia um irmão que ele rodava em várias células. E ele ficava alguns meses em alguma célula, ele passava por um casal de líderes, ele ia para outra célula, ficava mais alguns meses, ficava ali frequentando com mais um casal de líderes, e ele tinha uma grave falha de caráter. E era sempre desafiador para os líderes lidarem com ele. E quando ele chegou na minha célula, eu cheio de convicção, falei para algumas pessoas, eu vou mudar ele. Deixa eu te falar, esse irmão já nem congrega mais conosco. E ele continua a mesma pessoa, porque eu encontrei ele há algum tempo atrás. Mas eu fui mudado ao lidar com ele. Sabe, o Senhor usa pessoas para extrair o que você tem de melhor ou o que você tem de pior, amém? Sabe aquele texto que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Todas as coisas são as coisas boas, mas são também as coisas ruins. Quando nós oramos e falamos, Senhor, eu quero viver a sua boa, perfeita e agradável vontade, a vontade é de quem? É minha ou é a vontade de Deus? E às vezes Deus quer que você dê realmente a cara no muro para mostrar o que tem dentro de você, e não para que Ele te conheça, mas para que você se conheça. Isso já aconteceu comigo. Quantos já passaram por isso? Tentando forçar uma transformação a qual o único que era digno e capaz era o próprio Espírito Santo. Quando você chega à fé, você entra em um lar, e isso significa convivência, compromisso, serviço, perdão e cuidado mútuo. Quando nós fazemos parte de uma família, nós precisamos nos envolver e nos envolver com todos. Quando tem algum desafio... Cadê o meu filho? Foi para lá, né? Quando eu tenho algum desafio com um dos meus filhos, quando a gente tem alguma divergência, uma comunhão mais intensa... Não sei se os filhos de vocês, eles manifestam o corcunda de Notre Dame às vezes. Filho, faz tal coisa. Não estou falando qual filho, tá, Caio? Filho, faz tal coisa. Cara, parece que está um mundo nas costas deles. Isso acontece só de vez em quando. Mas como é ruim conviver numa casa quando tem alguma divergência, alguma briga, algum desentendimento. Sim ou não? Eu, pelo menos, até quando brigo com os meus filhos, eu fico esperando a hora da reconciliação. Porque, meu irmão, é um clima terrível. E será que a família da fé, aquela qual o Senhor está nos preparando para vivermos juntos a eternidade, não se torna mais importante do que a nossa família de sangue, a família biológica?
Será que não é necessário relevar algumas situações? Será que não é necessário entender que há uma falta de um elo chamado Espírito Santo para nos constranger e nos unir novamente rumo a um propósito que vai além da nossa satisfação? Não é se eu estou satisfeito ou feliz com o que está acontecendo. É se eu estou vivendo o propósito de Deus com a minha família na fé. Um lembrete. Muitas vezes nós usamos o exemplo do bom pastor que deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Sim ou não? Já ouviram essa história? E ela é fascinante. E muitas vezes nos colocamos no lugar dessa ovelha perdida, onde o Senhor abandona as outras 99 e vai atrás de nós. Sim ou não? Vocês acreditam que o Senhor abandona as 99 e vai atrás de uma que está perdida? Tentou colocar numa balança isso? Tentou trazer para a tua realidade, mãe, pai, que possui 2 ou 3 filhos, de repente você tem um filho que está doente, você tem outro filho que precisa de cuidado, aí você abandona um com risco de morte para poder socorrer o outro, para que o outro não morra? É isso que você, pai e mãe, faz? Te coloquei uma sinuca de bico, né? Aquele que deixa as 99 e vai atrás daquela que está perdida. Vamos lá. Se você olhar na época da Palestina, como era feito o trabalho com os pastores, aqui um contexto histórico mostra que havia um pastor e ele andava acompanhado com outros pastores. O texto não nos mostra isso, mas diz aquele que deixa as 99 e vai atrás daquela que estava perdida. Deixa num pasto, deixa bem protegida, deixa acompanhada, deixa ela sendo pastoreada. Como que muitas vezes nos iludimos e pensamos que nós temos mais valor do que as outras 99? Não é isso. Nós temos a nossa importância para o Senhor, mas da mesma forma que as outras também possuem uma importância. Então que morram, que passam fome, que sejam mortas e atacadas, para que uma seja restaurada. Você já pensou com esse prisma? Você já tinha analisado dessa forma? Mas nós não podemos esquecer que o mesmo bom pastor, ele não abandona as 99, ele deixa em segurança, em um aprisco, com cuidado, com acompanhamento, com alimento. O cuidado com os perdidos não anula a responsabilidade com os que já estão em casa. O cuidado com os perdidos não anula a responsabilidade com os que já estão em casa. E aqui eu abro um parênteses bem grande, para principalmente aqueles que têm um chamado evangelístico, aqueles que se movem mais de uma forma evangelística. Cada ministério, cada dom, ele possui a sua função, assim como cada membro dentro do corpo de Cristo. Não estamos colocando num pé de ver qual é o ministério mais importante ou menos importante, a efetividade de cada um. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que há pastores, mestres, profetas, há os evangelistas. Cada um possui a sua função, cada um tem a sua responsabilidade. O cuidado com os perdidos, ele não anula a responsabilidade com os que já estão em casa. Paulo reforça isso em Gálatas 6:10. Devemos fazer o bem a todos, sim, mas há uma prioridade: os domésticos da fé. Assim como eu ministrei aqui nos dízimos e ofertas, imagine se a porta da igreja houvesse uma porta de saída que fosse do mesmo tamanho que uma porta de entrada. Qual é o sentido em não exercer o cuidado aos domésticos da fé? Qual é o sentido em não exercer o pastoreio, um discipulado? Qual é a importância de não dar um destino para a vida daqueles que estão chegando, daqueles que já permanecem, já chegaram, simplesmente para aqueles que estão chegando? Novamente, não fazendo uma divisão de quem é mais importante, ou quem tem o papel maior no reino de Deus. Cada um possui a sua função, mas Paulo reforça isso. Há uma prioridade: os domésticos da fé. E agora que nós compreendemos isso, porque nós somos família, amém? Precisamos entender o que isso exige de nós. Anote isso: se somos irmãos da fé, então existe um chamado: viver como irmãos, cuidar como irmãos e amar como irmãos, amém? Repete isso comigo: viver como irmãos, cuidar como irmãos e amar como irmãos. Gálatas 6:10 não está apenas nos ensinando a fazer o bem, está nos lembrando a quem nós devemos fazer o bem em primeiro lugar. Sabe o que ele está dizendo? Aos que estão ao nosso lado, dentro de casa, na jornada da fé. Olhamos muitas vezes para fora e falamos: precisamos alcançar, os campos estão grandes, os campos estão brancos, é hora da grande colheita, e glória a Deus por isso, eu creio nisso. Mas não podemos esquecer de quem já chegou e está sentado ao nosso lado. Aqueles que precisam de um cuidado, de um discipulado, de um pastoreio.
Não somente aqueles que precisam, mas muitas vezes somos nós que precisamos. Estamos tão preocupados, olhando para a força do nosso braço, para o nosso trabalho, eufóricos assim como Marta, querendo fazer, e nos esquecemos de levantar as mãos e falar: ei, eu também preciso de um pastoreio, eu também preciso de um cuidado, eu também preciso de amor, eu preciso de atenção, ei, eu preciso de oração. Fazendo sentido até aqui? A família na fé, ela possui uma responsabilidade espiritual mútua. Repito, Gálatas 6:10. Por isso, enquanto nós tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Em toda família, por melhor que seja, existem conflitos, sim ou não? Irmãos discutem com pais, filhos se desentendem, há afastamentos temporários, mas mesmo assim continuam sendo família, sim ou não? O seu pai continua sendo seu pai, a sua mãe continua sendo sua mãe, os seus irmãos continuam sendo seus irmãos. Nós não temos esse poder de escolher em qual família nós vamos nascer. Tem um Reels que mostra o neném dentro da barriga da mãe, e é o momento de fazer ali o chá de bebê, a revelação do sexo, né? E ele está ali esperando, e ele está ali pensando em qual família que eu vou nascer, qual família que eu vou nascer. Será que é uma família rica? Será que é uma família, né, de um alto patamar financeiro? E o neném está conversando e de repente, não grava isso, e de repente começa um randandandandandandandandan. Ele fala: não. Vocês não entenderam, né? Nada contra a galera do randandan aí, mas só para quebrar o gelo, vocês estão muito sérios. Quem aqui escolheu a sua família? Ninguém, né? A gente não pode escolher isso. Você já teve um desentendimento com alguém na sua casa? Sim ou não? Já ficou chateado com o seu irmão? Sim ou não? Sabe o que é legal de ficar chateado com o meu irmão? Meu irmão é 10 anos mais novo que eu. E a gente pratica artes marciais há muito tempo. Há alguns anos estamos no jiu-jitsu junto, mas fizemos vários anos, mais de 5, 6 anos juntos no Muay Thai. E cara, nós sempre treinamos juntos, com exceção de quando nós brigávamos. E a gente mede isso. Quando acontece alguma coisa no final de semana, um dos dois não acorda às 6 da manhã para ir treinar. Espera passar alguns dias, até que sinta vontade de treinar. Se estiver assistindo aí, tá ligado, né? Você já ficou chateado com o teu irmão? Cara, mas como é que você vai resolver isso? Tem que conversar, tem que resolver. É família, sim ou não? Pelo menos assim deveria ser. Você já recebeu uma bronca dos seus pais, mas depois voltou a conversar com eles como se nada tivesse acontecido? Espero que tenha voltado a conversar, né? Porque pai é pai, mãe é mãe. Porque no fim das contas, o sangue que corre nas veias fala mais alto do que as brigas passageiras. E quando nós falamos de eternidade, de propósito, de chamado, de família na fé, porque quando se trata de igreja, qualquer atrito vira motivo para se afastar, esfriar ou abandonar a fé. Meu irmão, ninguém se afasta da igreja por causa de Deus. Ah, Deus não respondeu a minha oração. Ah, Deus me confrontou com a sua palavra. Deus não me deu um milagre e eu vou desviar. Aquele gabinete pastoral ali mostra que 99,99999% das vezes que as pessoas se desviam da igreja ou do Senhor é por causa de conflitos relacionais. Pessoas que discutem com pessoas. Já diz isso em muitos casos. Um curso ou uma faculdade de psicologia ou pedagogia tem mais validade do que um curso teológico. Nós gastamos muito mais tempo resolvendo conflitos relacionais do que conflitos teológicos. Já passou por isso, sim ou não? A igreja, ela também é uma família. E o sangue que nos une é ainda mais poderoso, que é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem valor na sua vida, sim ou não? Mas é o mesmo sangue que corre nas veias do irmão que está ao seu lado. Família na fé. Esse vínculo ele é eterno e por isso o apóstolo Paulo escreve: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Mas tem algo interessante aqui. No versículo 10, ele está concluindo um raciocínio. Em algumas versões, a primeira frase, a primeira palavra é portanto, por isso, enfim. Ou seja, precisamos voltar 9 versículos e ver qual era a estrutura que Paulo estava usando, qual que era a direção, o que estava acontecendo.
Paulo está concluindo a carta de Gálatas com uma exortação prática sobre viver a vida no Espírito, uma vivência prática. O versículo 10 resume os ensinamentos anteriores. São eles: no versículo 1, restaurar os caídos, com mansidão, graça, sem julgamento. Então isso é uma forma de exercer cuidado com os domésticos da fé ou os da família da fé. No versículo 2, levar as cargas uns dos outros, suportar, caminhar juntos, ser apoio prático e emocional, aliviar o fardo de quem está cansado, ser um suporte emocional, ser muitas vezes o ouvido. No versículo 3 ao 5 ele diz: evitar justiça própria e o orgulho espiritual, exame próprio, humildade, consciência de nosso limite, não se comparar, não se vangloriar. Versículo 6, compartilhar com quem nos instrui, cuidado, honra, respeito. E depois eu falo um pouco sobre isso, mas muitas vezes nós olhamos para aquilo que nós devemos receber, e eu te pergunto, quando foi a última vez que você mandou uma mensagem ou orou pelo seu líder, pelo seu pastor? Se é um cuidado mútuo, se nós devemos cuidar uns aos outros, porque muitas vezes as pessoas só querem ser aqueles que recebem. Me dá, me dá, me dá, me dá. Conhece o demônio do me dá? É o que Paulo está dizendo no versículo 6 para a igreja de Gálatas. Versículo 7 ao 9. Viver uma vida de semeadura espiritual. Quem planta no espírito colherá na vida. Fazer o bem é uma semeadura. Aquilo que plantar certamente colherá. Muitas vezes simplesmente estamos na colheita daquilo que nós plantamos. E no versículo 10 ele conclui: fazer o bem a todos, especialmente os domésticos da fé. A vida cristã, ela não é abstrata, não é somente teoria, ela se manifesta em cuidado mútuo dentro da comunidade. Quem é que já teve faísca servindo em algum ministério? Na célula, na igreja. Meu irmão, a gente vê faísca no estacionamento, as pessoas reclamando de estacionar o carro. Isso nos prepara, isso nos lapida, isso revela o que tem de bom, mas muitas vezes o que tem de pior dentro dos nossos corações. Amém? Mas olha que interessante que Paulo diz aqui: enquanto nós tivermos a oportunidade, coloca de novo para mim Gálatas 6:10. Enquanto nós tivermos a oportunidade. Essa palavra oportunidade, ela não vem ao acaso. Não está falando somente de uma ocasião. Quando surgir uma oportunidade, quem já ouviu a frase que diz assim: quando a oportunidade surgir é tarde demais para você se preparar? Já ouviu isso? Se fala isso muito no meio empresarial. Um curso, uma capacitação, um treinamento. Quando o seu chefe chegar para você e falar: e aquele curso de inglês? Surgiu uma vaga, bora? Aí você fala assim: espera 6 meses, eu vou fazer um WhatsApp. E daí eu entro em contato novamente para... Ele vai falar: cara, a oportunidade passou e você perdeu. Quem é que já perdeu alguma oportunidade por não ter se preparado? É assim que acontece. Mas ele não está usando o tempo cronos, que está dizendo sobre uma ocasião qualquer repentina. Coloca para mim a arte. Enquanto nós tivermos a oportunidade, vem da palavra grego kairos, não é o cronos, o tempo cronológico, mas um tempo espiritual certo, uma janela divina de ação. Paulo está dizendo: enquanto Deus estiver te dando essa chance, escute isso, enquanto Deus estiver te dando essa chance, não adie, não ignore, aproveite com urgência e discernimento. Ei, enquanto tiver oportunidade, é agora. Quando surgir a situação, faça, é de imediato, é urgente. Ele não está falando em uma ocasião repentina, quando de repente. Não, ele está sendo muito convicto e falando aqui, a palavra kairos, é oportunidade imediata, é algo de agora, é algo que deve ser urgente. Portanto, façamos o bem uns aos outros, é agora. Um exemplo prático para vocês. Você vê alguém claramente abatido. No tempo cronos, você diz: não tenho tempo agora. Na oportunidade, na palavra kairos, dentro do tempo kairos, nós devemos dizer: essa é a hora de ser Cristo para essa pessoa. É imediato, é urgente.
Um outro exemplo: você tem condições financeiras de ajudar alguém. No tempo Cronos, você diz: quando sobrar, eu vou pagar minhas contas, eu vou fazer um cálculo e eu vou ver o que sobra e de repente eu consigo te ajudar mais para frente. No tempo Kairos, a necessidade é agora. Deus te colocou aqui para isso. Deus te colocou à minha frente porque eu vou te ajudar. É agora, é urgente, é imediato. Uma vez eu recebi uma mensagem no meu Instagram. Gente, eu tenho muita dificuldade com mensagens. É muito desafiador para mim. E aquilo me marcou demais. Uma irmã mandou mensagem, falou: pastor, eu preciso de oração pela minha tia. Ela está internada, ela está numa situação delicada e tudo mais. E eu ouço e vejo todos os textos que me mandam, só que eu demoro para responder. E eu vi aquilo, eu orei por ela, mas eu não respondi aquela mensagem. Passou uns 2, 3 dias, eu respondi com uma outra oração. Ela falou: obrigado, pastor, pelo carinho, mas minha tia faleceu. Como que fica meu coração? Graças ao Espírito Santo, eu orei pelo menos por ela, por mais que tenha ficado constrangedor diante daquela família. Eu orei por aquela mulher. E se eu não tivesse orado, e ainda que a minha oração não foi efetiva e ela veio realmente a falecer, mas eu podia ter vivido um tempo Kairos falando: mas daqui a pouco eu vejo, é meu dia de folga. Segunda-feira eu vejo esse negócio aqui. Mas nós precisamos entender que a hora é agora, e nós vivemos no tempo Kairos, não vivemos no tempo Cronos, amém? O texto Kairos que nós podemos trazer a ilustração aqui está lá em Marcos 1,15. Quando Jesus diz: o tempo está se cumprindo, o momento certo de chegada. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Não está falando vai se cumprir, está falando está cumprido, está realizado, é agora, o tempo é agora. Lá em Efésios 6, 15 e 16, remindo o tempo, também nós vemos a expressão Kairos, porque os dias são maus. Aproveite cada oportunidade dada por Deus. Olha o que o texto diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivam, e vivam não como tolos, mas como sábios. Portanto, é agora, o tempo é agora. Amanhã eu resolvo isso, depois eu vejo. Não vou responder agora. Será que esse é o cuidado de família da fé que nós realmente devemos viver? Será que é isso que o Senhor espera? Será que é essa a expressão que Paulo queria dizer para nós? É família. O nosso contexto de família hoje é muito diferente do que Paulo usava naquela época. Nós precisamos ter responsabilidade com os domésticos da fé. Repito, Gálatas 6,10: façam bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Grave isso: a fé que nos salvou também é a fé que nos responsabiliza. Quando você levanta a mão e aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador da sua vida, automaticamente você também está assumindo uma responsabilidade. A fé que te salvou, meu irmão, também é a fé que traz uma responsabilidade. E eu não trago isso com um peso, mas como uma oportunidade e um privilégio de servir ao Senhor, de ser apoio para aquele que precisa, assim como alguém foi apoio no dia da sua necessidade. A fé que te alcançou, a fé que te salvou, ela também é a fé que te responsabiliza. E como irmãos espirituais, devemos nos importar uns com os outros. Não é com uns ou com outros, é uns com os outros. Não só com o mundo perdido, mas com aqueles que estão dentro da nossa casa. Como eu disse, cada um possui a sua importância. Precisamos alcançar os perdidos, sim. Mas será que se nós olharmos para a parábola do bom samaritano, quando Jesus pergunta quem é o seu próximo, será que nós vamos buscar o próximo tão longe, sendo que o próximo está bem próximo? Bem próximo, muito próximo. Novamente eu cito o exemplo do bom pastor. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Sim, Jesus nos ensina a buscar a ovelha perdida, mas Ele não diz que é para abandonar as outras 99. Ele deixa em segurança, Ele deixa no aprisco, Ele deixa elas alimentadas, com a certeza de que quando Ele voltar, Ele vai completar as 100 ovelhas.
O bom pastor, ele busca a perdida sem negligenciar as fiéis. Não faria sentido abandonar as 99. O bom pastor busca a perdida sem negligenciar as fiéis. Terceiro ponto, o equilíbrio entre missão e cuidado interno. Paulo complementa, mas principalmente aos da família da fé. Esse principalmente é intencional. Não é exclusão do mundo, é prioridade relacional dentro de casa. Ele não está excluindo a necessidade do mundo, mas ele está falando, a prioridade é dos de dentro. É aqueles que foram alcançados, é aqueles que estão contigo, é aqueles que compartilham a mesma fé. Se a casa estiver doente, como ela poderá acolher os perdidos? Como que uma igreja doente vai acolher pessoas doentes? Você já pensou nisso? Como que uma liderança doente vai cuidar de ovelhas? Como que pastores doentes vão gerar discípulos e pastorear outras ovelhas? Todos precisam estar saudáveis, cuidados, amparados. E não precisa vir alguém de fora para fazer isso, um consultor eclesiástico para cuidar da igreja e estabelecer métricas. Meu irmão, olha para quem está do seu lado. Quem está ao seu lado é sua responsabilidade. Imagina uma mãe com 2 filhos. Um está perdido nas ruas, envolvido com drogas, e o outro está em casa doente, sem comer, precisando de atenção. Você precisa buscar o que está fora, mas não pode negligenciar o que está dentro. A missão não anula o cuidado interno. A missão não anula o cuidado interno. O evangelho alcança os de fora e sustenta os de dentro. O evangelho, ele alcança os de fora, mas ele também sustenta os de dentro. Amém? Deixa eu desfragmentar um pouquinho esse texto aqui. Coloca lá para mim, Gálatas 6, versículo 1. Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Na família, ninguém abandona aquele que fica doente. Fala assim comigo. Na família, ninguém abandona o doente. Quando o irmão tropeça, a reação da família espiritual não é julgamento. Sabe o que é? É restauração. Reestabelecer a função dele junto ao corpo. É como quando um filho erra em casa, o pai não expulsa ele. O pai deve corrigi-lo. Eu sei que nós temos uma máxima que é: o irmão quer sangue e o pai quer restauração, mas isso não é bíblico. Talvez na Bíblia dos infernos. E muitas vezes é isso, somos tomados de uma ira e uma justiça. Mas o sangue que corre nas nossas veias é o sangue de Cristo, amém? Se alguém caiu, não repasse a fofoca. Tem a responsabilidade de você estender a mão. Se for para falar, que esteja para quem pode ajudar. Quantas pessoas pecam, se desviam, saem pela porta de trás, pertence àquela métrica de 3 milhões, de 1/4 daqueles que se desviam da fé. Sabe por quê? O que vão falar de mim, ou as pessoas estão falando de mim. Ao invés de falar bem assim, eu tenho com quem contar, eu tenho quem estenda as mãos para poder me levantar. O erro do irmão não é espetáculo, ele precisa ser uma oportunidade de graça. É muito bonito nós estarmos reunidos aqui no domingo, mas cada um sabe o seu peso, a sua medida, cada um sabe o seu desafio e cada um sabe dos seus pecados. Alguns estão mais expostos do que outros e alguns já estão um pouco mais escondidos. Mas ai daquele que acha que não tem nenhum pecado, que já é digno de eternidade ser levado aos céus. Cada um tem a sua porção. Uma família, ela não cancela um membro ferido. Sabe o que ela faz? Ela cura. Uma família não cancela um membro ferido, ela cura esse membro. Ela restaura a sua função. Leve o tempo que levar, custe o que custar, no tempo certo, que a restauração se cumprir, ela é reestabelecida a sua função. Vamos lá no versículo 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Fala assim comigo. Na família,
ninguém carrega peso sozinho. Na família ninguém deve carregar peso sozinho. Pensa numa família onde um filho ficou desempregado e os outros não ignoram, eles compartilham o fardo. Na igreja precisa ser igual. Se o filho fica desempregado, os outros não podem ignorá-lo. Peraí, vamos dividir, deixa eu te ajudar. Como que eu posso fazer? Como que eu posso aliviar o teu fardo? Peraí, como que eu posso deixar mais tranquilo? Deixa que por um tempo eu cuido disso. E quando você estiver melhor, calma, você me ajuda. Ou deixa que eu carrego a maior parte e eu posso aliviar para você. Quando foi a última vez que você ofereceu o ombro? Quem você ajudou essa semana? Você sabe qual a maior luta da pessoa que está sentada ao seu lado hoje aqui no culto? Você já perguntou para alguém como ele realmente está hoje? Mas não é assim: oi, tudo bem? Cara, isso é cumprimento. E alguém já te respondeu assim: tô péssimo. E você falou assim: não sei nem o que responder. Porque oi, tudo bem já virou jargão. Oi, tudo bem? Bem. Irmãos, de verdade, irmãos de verdade não apenas oram. Eles aparecem no dia a dia, no dia da mudança, no dia do hospital, no dia da dor, no dia da enfermidade. Ah não, eu sei que você estava mal, mas não quis incomodar. Isso realmente é ser irmão? Isso realmente é se importar? Eu não quis ser invasivo na sua privacidade. Meu irmão, quando eu vou na casa do meu irmão, eu abro a geladeira, abro a porta do guarda-roupa. Eu tenho acesso a tudo que tem na casa do meu irmão, assim como ele tem acesso a tudo na minha casa. Nós sabemos onde um esconde a chave da casa do outro, as coisas do carro. Não tem isso. Quando nós não fazemos isso, sabe o que nós estamos dizendo? Eu não me importo. Sabe quando alguém posta uma foto, estou no hospital, você olha e fala: estou no hospital. E a gente age com insignificância, não manda, precisa de algo? Ah, postou porque ela quer se vitimizar. O problema é dela, o motivo que ela postou. Qual é o motivo de você não partilhar da dor, do sofrimento, do que ela está vivendo? Versículo 3 ao 5. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Não está contradizendo o texto anterior, falando sobre aliviar os fardos uns dos outros. Está falando que cada um tem a sua responsabilidade, amém? As consequências das minhas escolhas são minhas. Mas como é bom ter alguém do lado no momento da dificuldade. Sim ou não? Quem tem que passar dificuldade e necessidade diante das escolhas erradas que eu fiz financeiramente é minha. Mas como é legal ter alguém junto para ouvir, para chorar, para contar uma piada. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Na família ninguém é melhor do que o outro. Num lar saudável ninguém vive de competição. O irmão mais velho não se gaba do seu sucesso diante do mais novo. O pai não mede amor por desempenho. E assim é no corpo de Cristo. Talvez você que tem mais de um filho, os teus filhos já perguntaram para você quem é o filho preferido, sim ou não? Tem um filho que dá mais dor de cabeça, sim ou não? Mas não o mais preferido. Né, Caio? E por que no corpo de Cristo nós queremos sentar à mesa e falar assim, quem tem maior importância? Se nós vemos lá no momento da última Santa Ceia, os discípulos sentam ao lado de Jesus, ele está no momento, no ápice do seu ministério, falando da sua morte, falando da sua crucificação, falando da traição que ele ia sofrer, e de repente eles começam a discussão, quem é o maior? Será que isso é família? Quem é o maior? Quem tem mais importância? Cuidado com a comparação. Em vez de medir espiritualidade, ofereça apoio.
Ninguém é tão forte que nunca precise, e nem tão fraco que não possa ajudar, amém? Ninguém é tão forte que nunca precise, e ninguém é tão fraco que não possa ajudar. A família da fé não é uma Olimpíada de quem ora mais, é um hospital de gente que se ama no processo. Não é quem faz mais, não é uma comparação de quem pega mais escala, de quem está mais nos cultos, quem participa de mais ações, quem está envolvido com mais ministérios. É simplesmente irmãos que se amam e que caminham juntos uns com os outros. O versículo 6: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. O que está sendo instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Na família, quem serve também deve ser cuidado. Fala assim comigo: na família, quem serve também deve ser cuidado. Qual foi a última vez que você cuidou de quem cuida de você? Ah, pastor, ninguém cuida de mim. Nós vamos romper e quebrar isso nessa noite. Mas para aqueles que de alguma forma são cuidados, quando foi a última vez que você ofereceu o ombro, que você partilhou dos sofrimentos, que você levou uma sopinha no dia da doença? Cara, a gente tem as irmãs que levam, né? Algumas vezes. Chegou a sopinha, chegou a comida, chegou o bolo. Eu vou começar a postar quando eu estiver doente, precisa mandar alguma coisa lá. Sabe, são coisas simples, expressões de amor e carinho. Eu falo isso como pastor, cara, isso aquece o coração. São poucas, mas são preciosas as ovelhas que aquecem o coração do seu pastor. E eu não estou me vitimizando. Eu estou querendo que você olhe para cima também e largue o demônio do me dê. Entenda que a sua liderança, os seus pastores, também são humanos e precisam de cuidado. E o que o texto está dizendo aqui: o que está sendo instruído na palavra, aquele que está sendo discipulado, aquele que está sendo acompanhado, pastoreado, partilhe todas as coisas boas com aquele que também o instrui. Não é dinheiro, mas dinheiro é bom. Não são presentes, demonstração de cuidado, carinho, afeto e importância. Cara, como líderes e pastores, são 10 chibatadas nas costas e um obrigado, mas é esse obrigado que nos motiva a permanecer. Na verdade, o que nos mantém firme é olhar para aquele que nos chamou. Mas é legal receber um agradecimento, é legal receber um elogio, mas é 10 chibatadas para um. Precisamos mudar isso, e eu me coloco nessa posição, porque eu também sou ovelha e também tenho pastor. Honre os seus pastores, os seus líderes, os seus discipuladores. Valorize quem te instrui, cuida na palavra. Gratidão é um sinal de maturidade espiritual. Você já percebeu que com o passar do tempo, você vai ficando mais velho, teoricamente você vai honrando mais os teus pais? Pelo menos deveria. Porque você se torna um pai, você se torna uma mãe também. E você vê a importância do papel de um pai na vida de um filho, porque você tem filhos. E você começa a honrar e cuidar mais dos seus pais. Honra é sinal de maturidade. Aqueles que alimentam a sua fé também têm seus desafios e suas batalhas para enfrentar. Honre-os. Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem para o seu líder ou para o seu pastor? Não para pedir algo, mas para oferecer um ombro amigo, um apoio, um auxílio, uma oração. É o que o texto está dizendo. Em Gálatas 6:10, Paulo diz: enquanto tivermos tempo, tivemos a oportunidade, façamos o bem a todos. Portanto, façamos o bem a todos, principalmente os domésticos da fé. Ele está falando para a gente olhar para dentro da igreja. Ele está falando para olhar para o cotidiano, para essas coisas. E ele está incluindo esse cuidado, não somente de cima para baixo, mas também de baixo para cima. Aqueles que alimentam a sua fé também têm seus desafios, suas batalhas para enfrentar. Honre-os. Versículo 7 ao 9. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, e não, se não desanimarmos. Fala assim comigo: na família, o que se planta, se colhe. Na família, o que se planta, se colhe. Se você desonra, desrespeita, não se preocupa, não oferece um ombro amigo, não auxilia o seu irmão, isso cai sobre a sua vida. Paulo está falando: por isso,
enquanto tivermos tempo, oportunidade, não o cronos, mas o kairos, imediato de urgência, façamos o bem a todos e principalmente aos domésticos da fé. Portanto, se nós não fizermos essas coisas, nós vamos colher de forma negativa. O que você semeia nos seus relacionamentos da fé? Respeito, perdão, apoio ou crítica, indiferença e cobrança? Será que aquilo que você tem vivido hoje não é somente uma colheita do seu plantio? Eu tenho vivido isso na minha vida, coisas boas e coisas ruins. E plantando hoje coisas diferentes, para que daqui 5, 10, 15, 20 anos eu possa colher essas coisas diferentes no meu ministério. Semeie o que você deseja colher, plante presença, cuidado, paciência. Se for para falar, que seja de vida e não de morte. Todas essas coisas são problemas da igreja. Problemas que alargam a porta de saída, uma porta que nem deveria existir. Um muro que deveria ser levantado e a igreja deveria simplesmente encher e não esvaziar. Eu garanto que se nós tivéssemos exercido todos esses cuidados que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja na Galácia, meu irmão, muitas das pessoas que hoje não estão sentadas do seu lado, elas estariam aqui. Sim ou não? Eu já errei com dezenas de pessoas e hoje eu me policio para não errar da mesma forma. Mas uma certeza eu tenho, eu vou errar. Mas não vai ser de forma intencional. E não vai ser do mesmo erro. Que nós possamos ser um daqueles que vão levantar uma barreira de proteção nessa porta de saída. Estancar esse sangramento, meu irmão. 25% das pessoas que se conversam, a cada 4, uma pessoa ela se desvia da caminhada. É 1 de 4, estamos no lucro, 3 ficam. Não, isso é absurdo. Nós não podemos nos conformar com isso. A colheita do amanhã começa nas atitudes de hoje, inclusive dentro da igreja. Versículo 10: fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Na família, a prioridade é os da casa. Fala assim comigo: na família, a prioridade são os da casa. Sim, amamos todos, mas a prioridade de cuidado ela é interna. Você não deixa os seus filhos com fome para alimentar os filhos do vizinho. Sim ou não? Por isso, Paulo nos lembra, cuide de todos, mas comece de casa. Comece de dentro para fora. Estrutura a base internamente, para que aqueles que chegarem possam encontrar uma igreja saudável, curada, muito bem alimentada, forte e preparada para cuidar de quem vai chegar. Para quem você ligou essa semana da igreja? Quando alguém sumiu da célula, você notou? Ou melhor, você se esforçou para ir atrás? Quando o irmão postou um pedido de oração, você orou ou você só curtiu? Tá aqui. Joinha. Minha esposa fica escandalizada quando eu mando um joinha. Não adianta querer salvar o mundo se você não cuida de quem senta ao seu lado no domingo na igreja. É como se você estivesse falando bem assim, levanta logo que tem gente chegando. E não é levantar para sentar no chão, para sentar na escadaria, para fazer aquilo que nós fazíamos quando a igreja estava cheia. E eu não vejo a hora de poder viver isso, porque está difícil achar um barracão maior. Não é levantar para que outro possa sentar, é levanta e vai embora, porque você está ocupando espaço. Tem mais gente para poder viver aquilo que você está vivendo. Opa, mas espera aí. E aquilo que eu vivi até agora, e quem cuida de mim, quem... Mais 5 minutos eu concluo. A igreja que cuida é a igreja que cresce, amém? A igreja que cuida é a igreja que cresce. Evangelismo sem discipulado gera abandono. Crescimento externo sem comunhão interna gera superficialidade. Priorizar os da casa fortalece a base para alcançar o mundo. Não deixar de amar a quem está longe é não esquecer de quem está perto. Não é deixar de amar quem está longe, é não esquecer de quem está perto. Principalmente aos domésticos da fé, a quem está no dia a dia conosco, a quem partilha a vida, a quem já teve um encontro com Jesus. Família na fé não é só um termo bonito, é uma verdade espiritual. E onde há família, há cuidado, compromisso, confronto sim, mas também amor, perdão, perseverança, esperança. A porta de saída se alarga quando a comunhão se estreita. A porta de saída ela se alarga quando a comunhão se estreita.
Quando não tem mais comunhão, quando não há mais relacionamento, quando não há mais o dividir a carga, o fardo, quando começa a entrar a comparação, sabe o que acontece com a porta de saída? Ela começa a se alargar e as pessoas começam a sair. E a gente fica olhando para frente, muito mais preocupado com quem está entrando, e deixa de olhar para trás e nem percebe aqueles que estão saindo. Então, quando nós tivermos o Kairos, esse tempo oportuno que Deus nos dá, que nós possamos fazer o bem a todos, sim, mas primeiro aos da casa. A porta de saída, ela não é só para quem se converteu há pouco tempo. Às vezes quem serve há anos também sai e ninguém percebe. Será que o Senhor está trazendo pessoas à sua memória nessa noite? Será que o Senhor vai te mover a correr atrás da ovelha perdida? Não aquele que vai chegar, mas aquele que já nos deixou, aquele que por algum motivo não recebeu esse cuidado que o apóstolo Paulo alerta para a igreja aqui em Gálatas. Passei a mensagem inteira falando sobre ajudar quem precisa, e agora eu quero fechar com uma reflexão. O discipulador, o líder, o pastor, o facilitador, o irmão maduro, mas que também é humano, ele precisa de cuidado. Somos todos humanos, amém? Você tem alguém com quem você pode ser vulnerável? Essa é uma pergunta. Você tem alguém com quem você pode ser vulnerável? Que você pode baixar a sua guarda? Que você pode expor as suas fraquezas, os seus desafios? Falar sobre a sua tentação, ou quem sabe até sobre o seu pecado? Eu vou mais fundo. Quem cuida de você? Será que você consegue citar uma, duas ou três pessoas que cuidam de você? Estabeleça momentos de descanso, retiro, desabafo, oração. Todas essas coisas são necessárias. Maturidade espiritual não é negar fraquezas, é reconhecer quando nós precisamos de ajuda. Maturidade espiritual é reconhecer e falar: cara, eu sou falho, eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio, eu preciso de um ombro, um colo, eu estou com frio, eu preciso que alguém me aqueça. Muitos na igreja, especialmente os que lideram, cuidam, discipulam, acabaram aprendendo a funcionar no automático, mesmo quando estão quebrados por dentro, sabe? Engata a marcha, vamos embora, vamos em frente que atrás vem gente. Depois eu cuido disso, depois eu resolvo, depois eu me trato, agora eu não posso parar, a obra é agora, é urgente. O Senhor tem pressa, os campos estão brancos. Se eu parar agora, o que vai acontecer com as pessoas que eu cuido? As pessoas estão vindo atrás de mim. Ei, será que isso é maturidade ou é burrice? Continuam pregando, cantando, servindo, mas estão esgotados, solitários ou até mesmo feridos. Aonde que isso vai te levar? A dor ignorada, ela não some, ela se esconde. E tudo que é escondido demais, uma hora explode, sim ou não? É tipo uma panela de pressão. Uma hora, meu irmão, vai tudo para cima. A maturidade cristã, ela não é a negação da dor. A maturidade cristã, ela não é a negação da dor, é o discernimento de que somos frágeis e precisamos sim uns dos outros. Ninguém tem peito de aço, meu irmão. Ninguém aqui é inabalável. Todos possuímos sentimentos, fraquezas. Enfrentamos os nossos desafios diários. Não é espiritualidade esconder a dor, sabe o que é? É orgulho. Não é espiritualidade se parecer forte. Não é espiritualidade não expor fraquezas. Não é espiritualidade ficar com a guarda alta o tempo todo. Isso é orgulho. É dizer que você sozinho é capaz. Mas a Bíblia diz que nós precisamos andar em unidade, principalmente andar como família. Se queremos que a porta de entrada da igreja seja maior do que a de saída, então nós precisamos garantir que quem entrou se sinta em casa, inclusive quem cuida da casa. Não é espiritualidade esconder a dor, é orgulho. Da mesma forma que nós precisamos cuidar daqueles que chegam e estão, nós também precisamos levantar as nossas mãos e pedir um socorro quando nós precisamos de ajuda. Como nós vamos cuidar de quem está doente se nós estivermos doentes? Já pensou nisso? Natanael usou a frase, eu não lembro do pastor, mas a frase que dizia o seguinte: eu tinha uma mensagem e o cavalo, e eu matei o cavalo, já não posso mais entregar a mensagem. Será que o orgulho não tem corrompido o seu coração? Em algum momento a mensagem já não poderá mais ser entregue, porque não houve um pedido de socorro?
Quem está do seu lado pode cuidar das tuas dores, das tuas fraquezas. Da mesma forma com que você tem a responsabilidade de cuidar das fraquezas e dores de quem está sentado também ao seu lado. Mas nós só podemos cuidar do doente quando nós estamos sarados e curados, amém? Feche teus olhos, eu quero orar por você nessa noite.